Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Cerebrando. Olá, Ivo, tudo bem? Fala, Leandro, e aí? Como estão as Na coisas? paz de Já? Sempre. Maravilha. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito interessante, né, Ivo? E que nos chama muita atenção, que é o burnout. Vamos É o falar quê? um pouquinho do... eu não vou falar de novo não, fiquei preocupado agora. Levei um susto. Não fala mais dessa maneira comigo não, que eu fico estressado, homem. Eu já tô numa situação de estresse muito grande. Vocês quero falar disso aí, não. Vamos falar um pouco. Não, nosso último bate-papo foi muito bravo. Eu saí deprimido daqui já. Aí vamos começar a falar hoje de novo agora de os momentos de terror que nosso cérebro tem, pô. Mas é importante porque é por meio do conhecimento que a gente consegue sair desse lugar, né? Se a gente não conhece, a gente permanece nele. Bem-vindos e bem-vindas, parafraseando o Leandro. Chegamos ao nosso Cerebrando número 10. E hoje vamos falar do quê? Daquela coisa que afina a nossa massa cinzenta, nos deixa mais putos da vida, nos faz ficarmos totalmente perdidos e descontrolados, que é o burnout. Agora sim, Leandro, toca o pau do seu lado. Obrigado, Ivo. Vamos lá, olha só, pessoal. Primeira coisa, para a gente conseguir entender a dimensão da problemática, eu trago um dado para vocês, para quem nos escuta nesse momento. De acordo com a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse, o Brasil, o país em que nós estamos residindo, nós temos aí aproximadamente 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrendo alguma sequela relacionada ao estresse. Desse total, é importante ressaltar que 32% estava diretamente associado ao burnout. E 92% das pessoas com a síndrome, eles continuam e permanecem no trabalho. Olha a problemática e olha a dimensão daquilo que nós vamos falar a partir de agora. Primeiramente porque eu sempre digo, para que nós possamos falar de burnout, para a gente poder entender a dimensão do problema, para que nós possamos entender neurologicamente falando, neurocientificamente, a gente tem que entender um pouco a trajetória. E essa trajetória, sem dúvida, atravessa várias questões, inclusive o sistema que nos rege nesse momento, que basicamente é o capitalismo, né? Por que eu estou falando isso? Vamos pensar da seguinte maneira, a gente vive num mundo onde a gente só é interessante se a gente está produzindo. Qualquer coisa que nos convide àquele ócio, aquele local onde a gente fica sem fazer nada, é visto de uma maneira estigmatizada, né? Como diria Goffman para a gente. Ou seja, a gente está nesse lugar, nesse local onde a gente é nada produtivo. E para o sistema e para o mercado que precisa girar, só é interessante aquele e aquela que está trabalhando. E de alguma maneira, o que a gente faz com isso é aquilo que atravessa a nossa sociedade, né, conhecido por muitos filósofos como a sociedade fast food, onde a gente agora faz várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente fica divididos em várias tarefas. A gente pega o nosso carro, para mais uma vez para comer um alimento num drive-thru. A gente vai dirigindo, comendo, falando ao telefone, trabalhando, mandando e-mail, respondendo mensagem e fazendo tudo ao mesmo tempo. E isso, em algum momento, e eu falo para vocês que estão nos escutando agora, o cérebro cobra. Tá lá na frente a biologia nos chama a atenção e ela nos cobra. E eu já posso assegurar, não vou comentar ainda, que de alguma maneira, do ponto de vista cerebral, os resultados são devastadores. Manda bala, Ivo. Boa, vamos lá. Vamos caracterizar um pouquinho, então, o burnout para aquelas pessoas que ainda não têm uma total similaridade com esse nome, apesar de muitas delas possivelmente já terem ou estarem sofrendo disso, né? Então, a síndrome de burnout ou de burnout é uma síndrome onde o nosso cérebro acaba sendo muito impactado, principalmente a região do nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelas nossas decisões, por toda a nossa parte de planejamento, enfim, a maioria das execuções que nós fazemos no dia a dia. E o excesso de trabalho, porque a síndrome está ligada diretamente ao trabalho, acaba fazendo que as pessoas, por vários motivos, que vão desde a alimentação, o horário de dormir, a pular fases do sono, enfim, a não conseguir lidar com muitas situações, ou mesmo a crenças que essa pessoa possui, entre em um estado onde ela primeiro fica muito exausta, tem aquela sensação de cansaço o tempo todo, de esgotamento, e aí depois acaba indo para a parte onde ela começa, além do cansaço, a ficar muito irritada, a se distanciar um pouco das pessoas, das coisas,
E por último, ela começa a entrar então naquele sentimento de não estou me realizando, não sirvo para nada, enfim, você começa a se auto-sabotar. E é aí que a gente vê o nosso cérebro então agindo de uma forma totalmente diferente por conta dessa síndrome. E a gente começa a ver, então, coisas como, por exemplo, o afinamento da massa cinzenta, inclusive, né, ali no nosso córtex pré-frontal. A gente tem, ao mesmo tempo, também o aumento da amígdala, que ali é a parte responsável do cérebro pela parte de luta ou de fuga. Então, quando a gente vê a nossa córtex pré-frontal afinando e ficando menos ativo, e a nossa amígdala sendo muito mais excitada e aumentando de tamanho, inclusive, a gente acaba levando um golpe duplo no cérebro, né? Exato. E aí você acha que, de novo, muitas vezes, algo muito errado está acontecendo, você começa a pensar que você está com vários tipos de doença, etc., pela falta de capacidade de entender aquilo que está acontecendo. Sim, perfeito. E claro, envolve, já eu vou falar um pouquinho mais detalhado para as pessoas poderem compreender um pouco dessas estruturas, as respectivas funções e como que isso impacta no nosso dia a dia. A gente precisa entender primeiro que o burnout, ou a síndrome de burnout, né, a gente precisa entender, o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, ele difere do estresse, tá? Difere por quê? Difere no sentido de intensidade, é a primeira questão. A gente está falando do limite do estresse. Esse é o primeiro aspecto. Ah, mas o que poderia causar essa síndrome, gente? Tensão emocional, tá? É algo que a gente precisa relatar, sem dúvida alguma, uma emoção mal experimentada, mal experienciada. Por isso que eu sempre digo, e quem me conhece hoje, conhece um pouco dos meus trabalhos, todos os meus trabalhos de alguma maneira atravessam as emoções. Por quê? Porque as emoções atravessam as nossas relações, porque as emoções atravessam o nosso dia a dia. As emoções e os sentimentos, eles atravessam os nossos significados. Se eu hoje, no mundo onde Chaplin, por exemplo, faz uma crítica que eu acho fantástica no filme Tempos Modernos, né, no mundo onde as pessoas estão sendo subvertidas a máquinas, ou seja, todo mundo trabalha de maneira automatizada, de maneira robótica, isso automaticamente vai contra o significado, vai contra a representação. E se não tem significado, não tem representação, tem sintoma aparecendo. Então, a gente pode destacar a tensão emocional, que é uma característica clara da síndrome. Nós podemos destacar também o excesso de trabalho, tá, gente? O excesso, e a gente realmente está vivendo um momento de excessos que são bem preocupantes, mas bem preocupantes no que diz respeito, inclusive, a pacientes jovens, hoje, que chegam, por exemplo, no hospital com um acidente vascular, né, com um AVC, por conta do que? O estresse. Professor, olha eu já falando como se eu estivesse em sala, né, professor, né? Leandro, o estresse poderia causar vício, né, o poder do hábito. O estresse poderia causar, de alguma maneira, um risco de acidente vascular? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ele poderia nos causar um risco do infarto do miocárdio? Sem dúvidas também. Então, esse estresse que ele chega a ser crônico, agora eu estou falando de uma condição crônica, ela pode gerar a síndrome, tá? Outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração, pessoas que vivem uma rotina extremamente sedentária, né? É uma outra questão importante. Não pratica atividade física, passa o dia inteiro em frente às telas, nós já comentamos no nosso último podcast sobre os mecanismos e os efeitos da tela, e vai virando a famosa bola de neve, tá bom? Então, a primeira questão é a diferenciação. Estamos falando de uma condição que é crônica. Portanto, a gente está falando de uma patologia, de algo que impacta diretamente no nosso cérebro, aonde os sintomas são vários. Eu já vou listar alguns, só para a gente poder entender um pouquinho, dentro da sintomatologia, o que esses pacientes eles podem apresentar. A exaustão... Oi, Ivo. Leandro, deixa eu só entrar em um ponto importante para você conseguir complementar aí, que é o seguinte. Claro. A gente vive nesse mundo doido, a gente discutiu muito hoje sobre as pessoas utilizando frases como me matar de trabalhar, isso ser bonito, etc. E tem um ponto também que eu acho que é cabível aí, que são as pessoas que gostam de dizer que são resilientes, né? Não, eu vou continuar, eu continuo virando noite, eu continuo a trabalhar muito, continuo fazendo tudo aquilo. Enfim, se colocando em um risco super grande e confundindo resiliência com burrice. Com perdão da palavra, muita gente vai xingar agora, mas a realidade é essa, né? E é muito curioso você falando agora matar de trabalhar. Eu estava agora, na semana passada, participando de uma banca de doutorado e no meio da conversa eu até comentei, falando inclusive sobre os impactos do trabalho, e deixo uma dica para quem tem interesse em entender um pouco o que atravessa o prazer e o sofrimento no trabalho, que é um grande pensador, tá, na área
na área médica da psicologia chamado Christophe Dejoux, que ele vai falar sobre a psicodinâmica do trabalho. Vale a pena conhecer. E o que eu disse lá naquele momento? Que o único suicídio que nós permitimos hoje, o suicídio ético, é o trabalho. Por quê? Porque nós podemos falar e olha que perigoso, nós não vamos ser julgados e julgadas se a gente fala para qualquer pessoa, estou me matando de trabalhar. As pessoas olham para a gente toda vez e falam, é isso mesmo, tem que trabalhar, é bom, então é porque está dando dinheiro, é porque... Agora, qualquer outra situação em que eu coloque estou me matando, a gente seria, de alguma maneira, julgado. Estou me matando de beber. Não, não faça isso. Estou me matando de usar drogas. Não, não faça isso. Agora o trabalho permite. Ou seja, o suicídio ético do mundo contemporâneo é o trabalho. E os reflexos estão aonde? Estão agora no nosso cérebro. E acho que daí que vem essa preocupação em separar o que é realmente a resiliência, né? Porque a resiliência acaba sendo uma característica comum a pessoas, enfim, variadas, mas a resiliência está longe de ser aquela pessoa que se mata no trabalho e acha isso bonito. A gente tem casos hoje aí, se a gente for falar de burnout, por exemplo, onde as pessoas que efetivamente estão mais suscetíveis a isso, são, por exemplo, médicos, enfermeiros, professores com o estresse que eles passam hoje com alunos, policiais, jornalistas, enfim, acho que a gente tem toda uma classe aí de profissionais que acabam tendo um risco muito maior referente ao burnout, e isso ajuda a entender um pouquinho da diferença do ser resiliente com você se matar de trabalhar ou você ter que trabalhar muito, só para as pessoas não confundirem isso e acharem que a palavra resiliente, que é tão bonita, possa ser encaixada dentro desse contexto. Não, pelo contrário, né? Ela está totalmente desencaixada desse contexto, né? Para a gente, primeiramente, ter saúde, e principalmente saúde mental, a gente tem que tirá-la, fazer essa retirada. Então, ok, vamos pensar aqui, só para a gente, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho algumas manifestações clínicas, antes mesmo da gente falar do que diz respeito ao aparato neural, né? Ao processo neurológico propriamente dito. Dentro dos sintomas, gente, a insônia é clássico, né? Por que a insônia? Porque o cortisol, que é liberado, esse hormônio que é de suma importância para vários aspectos, esse hormônio ele é responsável por nos fazer também ficar em vigília. Então, se eu tenho excesso de cortisol, eu tenho ausência de sono. Então, a insônia vem. Tem uma outra questão que atravessa os aspectos psicológicos, que é o sentimento de fracasso, de insegurança. A pessoa tem uma sensação de... literalmente, de que não está produzindo nada, de que não é interessante. O desânimo, ele é muito claro nessa questão. A parte de humor, então, alteração de humor. Enxaqueca, é importante falar isso também. A enxaqueca em si, os pacientes eles podem sentir de uma maneira muito clara. Outra questão, uma sensação de falta de força, onde a gente chama... atravessa aspectos voltados para o desgaste, tanto físico quanto um desgaste mental. São várias as questões, tá, gente? Dor muscular, porque envolve uma dor tensional. O batimento cardíaco, a pessoa pode sentir normalmente um ataque cardíaco, sentir a sensação de que o coração está mais acelerado. Ou seja, são várias questões que atravessam perda de apetite ou apetite ao extremo. É um outro aspecto também que diz respeito à síndrome em si. Então, prestem atenção nessas características, nos sintomas que eu trago agora aqui na nossa conversa, para que vocês possam também perceber, gente. Por que perceber? Porque a partir do momento que a minha vida se reduz a trabalho e a produzir, tudo que nós estamos experimentando dentro da contemporaneidade atravessa a anestesia. Nós estamos vivendo um mundo de pessoas anestesiadas, né? Pessoas que fogem a todo momento, e aí é importante a gente relatar isso, que fogem à percepção, que fogem ao raciocínio, que fogem à consciência. Por quê? Primeiro, que atravessa a questão de menor gasto energético, e segundo, tem todo um aspecto por trás que rege o sistema para que nós possamos ser interessantes para ele. E eu até sugiro, Ivo, como a gente está trazendo essa problemática, a gente trouxe na última conversa uma problemática sobre as telas, que interferem no córtex, já vou falar também que a síndrome de burnout também interfere no córtex, e aí a gente poderia falar na nossa próxima conversa um pouquinho sobre a meditação. Por quê? Porque aí agora a gente começa a lançar luz sobre as problemáticas também.
É importante a gente falar dos problemas, como que nós somos afetados e afetadas, mas também é importante a gente dizer o que nós podemos fazer para sair desse lugar. E uma das estratégias, sem dúvida, ainda mais quando a gente fala de um momento em que a gente vive o pensamento acelerado, onde a gente vive numa sociedade de cansaço, uma sociedade de exaustão, como que a gente pode utilizar esse processo para a gente frear, né? Então, fica uma dica aí, se você achar interessante, a gente pode debater esse aspecto da meditação também. Eu acho super interessante, até porque a gente está hoje no nosso episódio Cerebrando número 10. A gente conseguiu trazer assuntos super interessantes já para cá. E eu vou só voltar em um ponto agora. Você está falando dos sintomas, eu estou lendo o pensamento do pessoal na Marginal Tietê, em São Paulo, na Pinheiros. Tenho. A minha sogra, inclusive, gritou agora... O cheque, né? Tipo assim, quantos pontos tem que ter dentro disso daí tudo? Check. Porque eu tô 90% já aqui. Minha sogra até gritou no fundo ali, pô, quer dizer que eu tenho essa merda, então. Deve estar com burnout, cara, só pode, porque... Agora, você trouxe uma coisa muito legal, a gente vai ter um podcast sobre isso, mas eu acho legal falar um pouquinho para as pessoas quando a gente fala sobre a questão do estresse, né, do cortisol. Porque muita gente sabe que, mas o cortisol é super importante pra gente. É claro que é, se não fosse importante, nem existiria no nosso corpo. Mas o cortisol é que permite que muita coisa aconteça no nosso dia a dia, como a gente acordar, regular a quantidade de açúcar no sangue, pressão sanguínea. Mas a gente está falando aqui do cortisol em excesso, né? Aquilo que prejudica a gente. E o mais engraçado, como a gente está falando do cérebro, é as pessoas saberem que o simples fato de você pensar em algo que você não gosta já é suficiente para você ter uma carga de estresse mais alta no seu corpo. Ou seja, se a gente está falando muito de trabalho, de burnout aqui, o simples fato de você acordar de manhã e pensar, tenho que ir trabalhar, pode ser mais do que o suficiente para você ter um gatilho e já ter uma liberação no seu corpo ali, sua glândula suprarrenal produzindo cortisol em excesso, mandando ali, até chegar no seu cérebro, e você começar já a sofrer disso desde cedo, sem ter que estar dentro do trabalho. Eu acho que daí vem a importância do que você falou agora também, da gente vamos começar a falar um pouco sobre aquilo que pode ser utilizado para ajudar também as pessoas e não só explicar um pouco do que acontece. Exato, até porque envolve aquela questão que atravessa a psicanálise, onde a gente tem o princípio do prazer e o princípio da realidade. Né, o princípio do prazer, por exemplo, me faria nesse momento, Leandro, talvez quisesse estar agora na beira de uma praia linda, sozinho, e tomando um bom vinho, e observando aquele mar. Isso é o princípio do prazer. O princípio da realidade, estou aqui com o Ivo à minha frente, debatendo o estresse, né? Ou seja, mas esse local que eu estou e essa situação que eu estou fazendo nesse momento pode se tornar um princípio do prazer? Pode. Quando mais Pode se tornar um pico de estresse também? Também pode. Pode. É claro, só falar algo errado aqui, nós dois, e pronto, né? Tá aí o pico. O gatilho inicial. Mas é exato. Quando que esse processo me causa prazer? Quando eu trago alguma representação. Como eu falei, se o trabalho, se ele atravessa aquilo que nós vimos lá nos tempos modernos, mais uma vez, se eu sou apenas a máquina de produção, automaticamente eu vou ter problema. Eu vou ter problema em relação ao trabalho. Por quê? Porque eu preciso de significado, gente. A gente precisa, em algum momento da nossa vida, a gente vai ter que entender isso. Eu sempre falo, a minha vontade era colocar isso de alguma maneira nas pessoas. Porque se a gente começa a entender que sim, o trabalho é importante, eu atribuo um significado para ele, mas eu não posso me matar de trabalhar, porque não existe qualquer possibilidade disso ser saudável. Não existe qualquer possibilidade de eu alcançar lá na frente, porque eu acho que a busca no final de tudo isso é uma busca constante pela essa tal felicidade, que a gente já até debateu aqui no nosso podcast. Então, mais uma vez, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, primeiramente, perceber, porque acredito que a grande maioria aqui que esteja nos escutando nesse momento sequer percebem como que a rotina de vocês e a minha também, eu me coloco nesse lugar, como que essa rotina ela tem sido conduzida. Porque a gente vai levando, a gente vai fazendo, trabalhando, e quando a gente menos percebe, a gente já está envolvido. A gente está envolvido pelo sistema, a gente está envolvido pelo trabalho, e aí o nosso querido sistema nervoso vai mandar uma informação. A primeira informação, se a gente já traz do ponto de vista neurológico, você já até comentou, primeiramente é uma redução de substância cinzenta.
Nós já discutimos, eu acho que em outras aulas, em outras conversas, na verdade, em outros podcasts, que a substância cinzenta está presente ali no nosso córtex, lá no córtex cerebral, a parte mais externa do nosso cérebro, onde nós temos os corpos de neurônios. Que, inclusive, olha que interessante, né? Esse debate, essa conversa em si, que inclusive é aquilo que nos difere de outras espécies. O córtex é aquilo que me faz, de alguma maneira, ser diferente. Repito, como em todos os outros podcasts, o que difere não quer dizer que seja melhor ou seja pior, quer dizer que é diferente. Esse antropocentrismo ele é perigoso. Então, é aquilo que me difere. E aonde impacta, primeiramente, a região pré-frontal? A região pré-frontal, para quem está chegando agora nesse podcast, caiu aqui, opa, gostei do tema e cheguei aqui. Essa região logo atrás da nossa testa, que inclusive é a região que faz com que nós tenhamos atividades muito importantes, por exemplo, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, avaliação de consequências, para que nós possamos planejar uma atividade, ou seja, num trabalho onde eu preciso planejar, onde eu preciso tomar decisões, onde eu preciso ter habilidades de escolha, onde eu preciso, muitas vezes, administrar uma empresa ou uma equipe, ou simplesmente o meu trabalho mesmo ali, sendo um educador, uma educadora, sendo um médico, uma médica, sendo todas as profissões que nós temos, eu preciso saber avaliar consequências, eu preciso traçar estratégias e eu não consigo fazê-las. Por quê? Porque essa região ela é afetada, gente, ela fica hipoativada. Essas células estão sendo afetadas. E digo ainda mais, o excesso de estresse afetando essas células, elas morrem. Ah, mas a célula que morre, ela pode voltar? Não, gente, célula não ressuscita. Tá? Então, que fique muito claro na nossa conversa, célula que morreu, morreu, perdeu, acabou. Então, essa é a primeira característica do ponto de vista neurológico que nós precisamos levar em consideração. Um trabalho em que eu preciso produzir, a região que me ajuda a planejar para que eu possa produzir, para que eu possa avaliar, para que eu possa pensar em consequências, essa região ela passa então a ficar inativada por conta do trabalho excessivo, por conta do aumento do estresse. E aí, 2 pontos importantes, deixa eu piorar um pouquinho a situação quando a gente fala agora do excesso de estresse. A gente está falando muito do cérebro, que é o nosso objetivo aqui, mas é importante saberem também que hoje o diabetes tipo 2, a hipertensão arterial, a depressão, fraqueza nas unhas, cabelos começam a cair, inclusive o acúmulo de gordura abdominal, estão ligados diretamente também ao excesso de cortisol. Então a gente vê um corpo sofrendo de uma forma muito agressiva e sendo totalmente impactado. E aí algo que é legal, acho que a gente explicar aqui agora, Leandro, agora que ficou esse aviso para as pessoas com relação ao excesso do cortisol, não só pelo burnout, mas por tudo que ele causa também, acho que seria interessante as pessoas saberem por que quando elas estão muito pé da vida, muito estressadas, muito nervosas, ou no meio de uma crise de burnout, ela não consegue fazer nada que ela gostaria da forma que ela gostaria. Então acho que seria legal se pudesse colocar um pouquinho de como o cortisol atinge o cérebro, por que a pessoa não consegue pensar ou agir em nada, e aí falar um pouquinho também ali das nossas zonas mais primitivas, como a amígdala, para as pessoas entenderem o que a gente correlacionou lá no comecinho do podcast. Perfeito. Então a primeira coisa é, toda vez que nós temos cortisol em excesso, o cortisol ele causa no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, uma redução do fluxo sanguíneo. Ele causa aquilo que nós chamamos de hipóxia, né? Reduzimos a quantidade de sangue que chega ali, reduzimos a quantidade de oxigênio que chega ali, reduzimos a quantidade de glicose que chega ali. Ou seja, uma célula para sobreviver, ela precisa... O que é realmente necessário para uma célula? Assim, não tem outra forma dessa célula conseguir sobreviver. Ela precisa de oxigênio e de glicose. Essa é a primeira questão. E nós somos movidos por essas células, que nós podemos, claro, não é determinístico, nós podemos atribuir significados para elas, que atravessam cultura, social, o sujeito que é histórico, que é cultural, mas automaticamente impacta nessas células. Portanto, esse excesso de cortisol, ele impacta como um todo. Por que ele impacta como um todo? Porque o cérebro ele deixa de funcionar como ele deveria. Ele pode, por exemplo, interferir diretamente no hipocampo, que é uma estrutura responsável pela consolidação das nossas memórias de curto para longo prazo. É um fator de risco, como eu já comentei agora há pouco, altíssimo para um acidente vascular cerebral.
É fator de risco também para que nós tenhamos comprometimento no miocárdio, infarto do miocárdio, e automaticamente esse sistema nervoso não funcionando de maneira adequada, ele é intimamente associado à antiprodutividade. Por isso, inclusive, que eu sempre digo, empresas aonde o modelo de gestão ele atravessa unicamente o trabalho excessivo, o trabalho de massa, não vai funcionar. Por quê? Porque essas pessoas, a capacidade criativa, a capacidade de desempenhar um papel, de exercer funções que são importantes para uma empresa, eu estou falando agora do ponto de vista empresarial, mas a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, eu posso trazer para a relação com o meu companheiro, com a minha companheira. Eu posso trazer isso para o meu dia a dia. A capacidade de me relacionar ali, ela vai ficar defasada. Por quê? Porque esse sistema nervoso não está funcionando. É simples, ele não está recebendo, ele está privado de coisas básicas. Ele está sendo privado de glicose, que é básico para uma célula. Ele está sendo privado de oxigênio, que é básico para a gente ter essas conexões, para a gente ter as sinapses, por exemplo. Então, o cortisol ele vai afetar diretamente não somente as nossas tomadas de decisões, mas vai afetar diretamente o processo de aprendizagem, os nossos processos mnemônicos, vai afetar diretamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas relações e assim sucessivamente. Então, vira uma cascata. O que eu sempre digo vira literalmente uma bola de neve, que se eu não entendo, se eu não paro e freio, e eu falo, é difícil, porque parar e frear exige o quê? Região pré-frontal. E o cortisol já sequestrou essa região. Tá? Ele já tirou dali. Ou seja, é uma luta muito mais difícil para que nós possamos exercer essas funções. E a outra questão era o quê, Ivo? Desculpa que agora eu falei demais e nem sei se eu respondi o que você queria. A outra foi sobre o hiperestímulo da amígdala. Porque como a gente começa a ter uma redução na massa cinzenta no pré-frontal, pelo menos, né, e para de tudo funcionar, a gente vê a amígdala superativada, e isso traz um risco ainda maior, né, tanto em termos de saúde, quanto a forma como a gente utiliza ou permite que o nosso cérebro seja utilizado. Pronto, perfeito. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um contrato, né? Um contrato de que nós estamos falando da amígdala, nós estamos falando do cérebro, não estamos falando da garganta, não estamos falando de toxilas. Tá? Essa é a ou, em outras questão. palavras, não é aquilo que está na sua garganta, ali logo abaixo do queixo e acima do peito, né? Não, é a amígdala, amígdala do cérebro. Exato, até porque ela está no cérebro. Embora o conceito etimológico de amígdala é o mesmo conceito etimológico de almôndega, né? Ela vem de bolo de carne mesmo. Talvez por isso que na garganta nós tenhamos essa confusão. A inflamação de garganta é a famosa tonsilite, né? E no cérebro nós temos as amígdalas, que basicamente são o quê? São duas estruturas ali que têm um tamanho aproximadamente de uma uva passa, tá? É o tamanho dessas amígdalas. E essas estruturas, elas fazem parte, antes de mais nada, do nosso sistema límbico. É importante ressaltar isso para vocês. O que é sistema límbico? É um grupo de regiões do nosso cérebro que são responsáveis, antes de mais nada, para que nós possamos manejar as nossas emoções. Ou seja, para que nós possamos pensar em questões que atravessam emoções e sentimentos, nós temos essas estruturas do sistema límbico. E a amígdala, o que ela faz? A amígdala ela tem funções importantes, ela trabalha com outra estrutura também chamada, eu vou falar o nome, embora pareça difícil nesse primeiro momento, e depois eu vou trazer significado. É uma estrutura chamada de substância cinzenta periaquedutal. Eita, nome difícil. Agora a gente perdeu aqui umas 4 pessoas, viu, Ivo? Depois desse nome aí, eu acho que tem um pessoal aí que falou, deixa eu sair, deixa eu me afastar, que tá ficando complicado. Eu acho que na amígdala a gente já perdeu umas pessoas. Já ficou lá atrás já, né? Já, vai ter gente que vai falar, não, a amígdala que eu uso é essa daqui, não vem com outra não. Porque... O que essa amígdala faz, gente? É uma estrutura responsável, antes de mais nada, por um sistema que nós temos, e é um sistema muito primitivo de sobrevivência, chamado de sistema de luta ou fuga. Ou seja, nós temos a ativação de um mecanismo no nosso cérebro chamado de simpático e parasimpático. Toda vez que nós acionamos esse sistema simpático, esse sistema é o que? É um sistema de alerta. Nós precisamos ficar em vigília. É tanto que quando ele aciona, o que nós temos? Quais são as manifestações corporais? Nós temos o aumento da sudorese, nós temos o aumento de frequência cardíaca, nós temos o aumento do diâmetro de pupila, que nós chamamos de midríase. Então, nós temos diversas alterações que são importantes, liberação de glicose. Por que é importante esse processo? Para que nós tenhamos força. Para quê? Para lutar ou para fugir. Esse sistema ele é importante, sim, mas ele precisa de limites.
né? Por que ele precisa de limites? Eu não posso viver 24 horas com o sistema nervoso, com o sistema simpático acionado. Por quê? Porque, mais uma vez, envolve cortisol, envolve adrenalina, envolve noradrenalina, vários hormônios e neurotransmissores que, quando se tornam em excesso, são nocivos. E a amígdala está intimamente associada a esse mecanismo que é um mecanismo de luta e fuga. Portanto, quanto maior o diâmetro que nós temos, e aí pensando agora do ponto de vista estrutural mesmo, estamos falando de estrutura, quanto maior é o tamanho da estrutura por fatores, e é muito interessante isso, olha o tanto que nós somos sociais, né? Como que fatores externos sociais interferem diretamente no que diz respeito à parte estrutural, à parte anatômica no nosso cérebro. Olha que curioso isso, né? Então, a amígdala, ela aumenta de tamanho. Portanto, nós nos tornamos, inclusive, pessoas mais reativas. Nós nos tornamos, inclusive, pessoas que têm a maior facilidade de ativação desse sistema simpático. E, automaticamente, a gente vai ficar a todo momento num estado de alerta, numa situação de estresse crônico, que é muito perigosa, em decorrência do quê? De uma amígdala acionada de maneira excessiva. Tá? Inclusive, alguns trabalhos correlacionam a amígdala com outros aspectos que a gente pode comentar em outro momento, mas eu já posso assegurar, inclusive, algumas patologias, tá, associadas ao maior diâmetro, maior tamanho dessa estrutura que compõe aí parte do nosso sistema límbico. Boa, Leandro. E aí, lembrando, para quem não ouviu o nosso podcast, acho que é o número 2, a gente fala muito sobre a questão do sistema nervoso simpático, que de simpático não tem nada, né? O sistema nervoso simpático e parasimpáticos, eles fazem parte do nosso sistema nervoso central autônomo, e o que acontece é, nos dias de hoje, a gente está estimulando muito o nosso sistema nervoso simpático. Ou seja, a gente está viciando, fazendo com que ele adote comportamentos que são muito ruins e agressivos para a nossa saúde, quando a gente se coloca em situações onde o simples fato de pensar em algo faz com que o nosso sistema simpático dispare. Ou seja, o coração vai disparar, você vai receber uma carga muito maior de adrenalina, de cortisol e por aí vai. E o que a gente deveria ter praticado ou estar praticando hoje em dia é o maior controle sobre o nosso sistema nervoso parasimpático. Ou seja, aquele cara que vai lá e vai falar para o simpático, para, você está estragando tudo. Ele vai lá, para e permite que você tome o controle da situação, aumente novamente a oxigenação no seu sangue, no seu cérebro, e aí sim você consiga ter controle sobre isso. Mas quem quiser ouvir um pouquinho mais, vai lá para o nosso podcast número 2, que a gente fala bastante sobre isso lá. E aí, Leandro, tem um ponto que eu acho legal a gente falar também, porque você falou um pouco sobre empresas agora há pouco, né? E tem um comportamento de empresas que muitas vezes acreditam que a síndrome de burnout é simplesmente manda o cara para casa e deixa ele descansar. E na verdade não, né? Isso acaba sendo muito pior, porque a gente está falando de uma alteração química muito forte, que além da pessoa, na maioria das vezes, não ter consciência que está acontecendo, ela não tem controle sobre isso. Exatamente. Né? Não adianta ele falar, vou descansar, vou deitar, vou colocar na Netflix, vou colocar, sei lá, no Prime, vou ler um livro e vai resolver. E não vai resolver, você vai continuar irritado. Até porque a estrutura de controle está fora, né? A estrutura de controle já foi embora. A síndrome já tira a estrutura do controle. Por isso que eu estou falando que é uma bola de neve. Você perdeu o controle da situação e para você obter o controle, você precisa da região pré-frontal que está sendo literalmente sequestrada pelo aumento de estresse, pelo aumento de cortisol e de vários outros hormônios que estão envolvidos, né? E que praticamente deixa de existir, né? Ou seja, você não é uma pessoa resiliente. Você está com uma zona do seu cérebro totalmente incapacitada de agir da forma que deveria. E você aí, empresa, achando que basta mandar para casa, ou você aí, pessoa, achando que é muito resiliente, dá para encarar isso. E a gente está falando de novo de questões de saúde mental. Ou seja, aquilo que vai te impactar hoje com relação a várias doenças que podem surgir, a gente já falou do diabetes tipo B, de hipertensão, de várias outras, de doenças neurodegenerativas, que relembrando alguns podcasts também, começam décadas antes, mas não, tá a gente aqui, né, firme e forte, me matando de trabalhar, ou sou muito resiliente, vou continuar fazendo tudo, a empresa levando no limite as pessoas sem olhar para aquilo que importa, e a gente vê aí um comportamento que já era perigoso, tornando-se ainda mais perigoso no mundo de hoje, quando se fala com relação à competitividade. Exatamente, Ivo. E é muito interessante porque isso interfere, como a gente já comentou, na nossa saúde mental e automaticamente isso interfere, isso faz com que nós venhamos fazer o quê? Tomar medicações. Para quê? Para que nós possamos trabalhar mais. Olha o tanto que isso é curioso. Eu costumo dizer, inclusive, que os remédios psiquiátricos, né, eles alteram o mal-estar contemporâneo.
E esse mal-estar contemporâneo, ele atravessa o quê? O excessivo. Tem um psiquiatra muito interessante, ele, inclusive, o professor Alfredo Simonetti, e ele fala sobre algumas características do mundo contemporâneo que interferem essas condições, a síndrome, sim, a síndrome de burnout, ela vem diretamente linkada também com a contemporaneidade. E ele faz algumas definições, eu vou resgatar algumas delas, só para a gente entender, não vou falar todas, mas ele fala, por exemplo, que o mundo contemporâneo, ele marca, existe alguns processos que marcam esse mundo. Primeiro, é o mundo altamente tecnológico. Né? Nós temos agora uma tecnologia que se molda a todo momento, uma tecnologia que muda muito rápido. Isso é muito curioso. Ao mesmo tempo, esse mundo contemporâneo, e olha que interessante, essa tecnologia, a mesma tecnologia, e eu sempre comento isso, a mesma tecnologia que pode nos propiciar a vida. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos conversando aqui agora, a gente pode ter um médico lá nos Estados Unidos operando um paciente aqui no Brasil por meio de uma máquina. Só que nesse mesmo momento que nós estamos aqui, nós temos também drones sobrevoando territórios ucranianos e dizimando pessoas também. Ou seja, a mesma tecnologia que promove a vida, ela também mata nesse mundo contemporâneo. E nesse mesmo mundo marcado pelos recursos tecnológicos, é um mundo também que atravessa a velocidade. Eu diria, inclusive, que esse mal-estar contemporâneo que a gente começou a conversar, que atravessa, por exemplo, tecnologia, que atravessa os processos de ideologias, as relações que mudam a todo momento, as conversas que realmente agora são virtuais. A gente está vivendo uma coisa muito curiosa. Essa semana eu estava conversando com os alunos em sala de aula e eu falei que a gente está voltando à época das cavernas. Né? Por que a gente está voltando? Porque agora a escrita está ficando de lado. A gente está trocando tudo pelos emojis. Né? A gente está fazendo literalmente isso. Por quê? Perceba que antigamente, quando a gente estava feliz, o que a gente fazia? Se a gente está conversando com alguém à distância, né, sem ser por áudio, estou feliz, estou triste, estou alegre, estou preocupado. Agora a gente coloca desenhos. Né? Ou seja, a gente está vivendo um momento de falência da linguagem, a gente está substituindo essa comunicação por imagens novamente. Estamos voltando, estamos lá atrás. Né? Um processo de regressão que é perigosa do ponto de vista pedagógico. Mas esse mundo veloz, ele é tão curioso. Já parou para pensar, Ivo, que das profissões que nós temos hoje, eu estava esses dias pesquisando, as profissões mais procuradas hoje não existiam há 10, 15 anos atrás. As profissões mais procuradas, que envolvem programadores, pilotos de drone, são profissões que não existiam. Olha o tanto que isso é curioso. Ou seja, e isso atravessa o mercado de trabalho, e isso atravessa, mais uma vez, os processos que envolvem a exaustão por alguns profissionais, que envolvem o desconhecido, e, mais uma vez, a gente precisa entender que esse mundo contemporâneo, veloz, que é marcado não só pelo tecnológico, pela velocidade, marcado pelos aspectos excessivos, também os trabalhos são excessivos. A gente quer o tempo todo uma necessidade de likes, uma necessidade de curtidas, uma necessidade de exposição, uma necessidade de se mostrar. A gente já comentou isso também em outros podcasts. E tudo isso, mais uma vez, vai fazer o quê? Vai fazer com que interfira diretamente na nossa saúde mental. Né? Não tem como. E aí, volto no que eu falei. Para a gente dar conta desse mal-estar da contemporaneidade, dos excessos, do excesso de trabalho, eu tomo mais remédio para eu poder trabalhar mais. Isso é muito perigoso, a gente precisa entender esse problema. Nós estamos tomando remédio para dar conta da exaustão, porque a exaustão já não está mais sinalizando para a gente. Estamos exaustos, estamos literalmente, o corpo já não aguenta. Ou seja, a partir do momento que o corpo traz essa informação é porque a gente passou do limite. E aí o que nós fazemos? Tomamos mais medicações para a gente ainda trabalhar mais, para a gente ainda produzir mais, para que eu possa ser interessante, porque senão, mais uma vez, eu sou descartado. Né? A gente descarta aquele que não produz. Se eu não estou produzindo, eu não tenho qualquer função, eu não tenho qualquer, literalmente, papel no que diz respeito a esses aspectos sociais. Então, eu acho que é importante a gente pensar também a partir, eu já disse que não tem como a gente pensar em estresse, em burnout, se a gente não leva em consideração as mudanças. E aí, nesse sentido, eu acho que o Simonetti ele fala muito bem, quando ele atravessa a tecnologia, a velocidade, os aspectos excessivos. Eu colocaria também o aspecto narcísico também, que está muito envolvido com essa questão, o narcisismo, mas eu acho que isso pode ficar aí para uma outra conversa, para um outro bate-papo também. É isso, e olha só, eu acho que
meio que dando uma resumida, assim, quando a pessoa está com burnout ou quando você parte para o remédio, é porque você está cansado de estar cansado, né? Pô, cansei de ficar cansado. Alguma coisa está errada, eu preciso mudar isso. E aí, de novo, até voltando a alguns podcasts nossos, é difícil olhar um pouco mais para dentro, fica muito mais fácil querer algo muito imediato, né? Ou seja, eu estou algumas décadas aí ferrando todo o sistema e, de repente, eu quero que seja resolvido de uma forma muito rápida. Cansei de estar cansado, me dá aí um remédio, né? Aproveita já toma um goró junto, não sei o quê. E aí pronto, começa toda aquela coisa que não deveria estar acontecendo no seu corpo, porque, cara, vai te causar conflitos, problemas, enfim. E acho que separando um pouquinho para o pessoal entender também, a gente comentou lá no início do podcast, mas acabou não falando um pouco mais, você comentou na verdade, o burnout ele é diferente da depressão, que é muito diferente do estresse também, né? Então, Exato. a depressão, a gente tem uma condição médica já, psiquiátrica, para ser definida, que é algo muito crônico. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando de um estresse crônico, né? Ou seja, o burnout em si não é uma condição médica, mas ele torna-se por conta do estresse crônico, que aí sim a gente tem um cenário um pouco diferente e a gente acaba entrando nisso que a gente está discutindo aqui agora, que é essa problemática gigante que acontece de vários lados, no caso que a gente está discutindo aqui agora, falando muito de empresas. E acho que tem um ponto que é bem relevante aqui agora também, que você pode avaliar muito melhor do que eu. Eu li algumas reportagens essa semana, cara, sobre as mudanças que o Elon Musk está fazendo no Twitter pós-aquisição, né? Porque assumiu uma dívida pagou mais de 40 bi, tem dívidas a dar para um pau ainda, etc. E aí, de repente, ele entrou, demitiu já metade da galera toda, e quem ficou foi surpreendido com um e-mail dizendo, de uma forma muito simplória aqui agora, né? Seguinte, acabou a festa, nada de home office, aqui agora é alta performance o tempo todo. Vem para o escritório, entra, não tem hora de sair. E quem quiser ficar vai ter que ser assim, senão não vai funcionar. Quando a gente pensa do ponto de vista cerebral, ok, eu entendo o que ele fala com relação à competitividade. Putz, eu trabalho com startups, você sabe disso, eu sei da importância disso. Agora, a competitividade inteligente, ela está longe de ser você exigir alta performance de 100% das pessoas a todo tempo, né? Até porque o cérebro não é programado para isso. Não tem qualquer possibilidade de ser saudável, né? Isso é fato. Não tem como, porque, mais uma vez, a gente atravessa o maior gasto energético e a gente não veio programado para passar o dia gastando energia, né? E aí a gente precisa desse momento também do nada, tá, gente? E não se culpem por não fazer nada. As pessoas nos culpam por isso, né, Ivo? É incrível. Se alguém liga para a gente agora e fala, e aí, o que você está fazendo? Nada. Acabou. Né? As pessoas vão falar, mas como assim não está fazendo nada hoje? Quinta-feira, uma hora dessa, você não está fazendo nada. A gente tem que estar o tempo todo, literalmente, voltando à questão de se matar de trabalhar. O nada não pode, né? É muito curioso isso. E de novo a gente cai naquela questão, né? De como é que é, ver as pingas que você bebe e não ver o estômago que você toma, né? Porque de repente o cara tá virado, vem de uma batida de trabalho muito forte, e aí calha de você ligar no meio da tarde e ele fala assim, não, não tô fazendo nada, mas como assim? Isso é absurdo, né? Você não pode não estar fazendo nada. E aí cai naquele ponto que é você começar a reconhecer em outro algo que está em você, né? Porque se eu estou trabalhando e parei para te ligar agora, você tinha que estar trabalhando, fazendo no mínimo algo igual ou algo pior do que eu. E a maioria das pessoas vai ter esse comportamento, né? Exatamente, sem dúvidas. Né? E é por isso que, mais uma vez, eu defendo, levanto bandeira, se for preciso, para aquelas pessoas que gastam tempo para não fazer nada, tá, gente? Façam, não tem problema. Aquele momento em que você literalmente senta ali, sabe que você não está nem... Você está na frente de uma televisão, mas não está assistindo televisão? E aí você está ali, mas você não está. Esse momento também é necessário, gente. É necessário, a gente precisa passar por ele. Eu não preciso ficar 24 horas por dia, sair do trabalho, agora tenho que ler o livro, sair do livro. Eu sempre digo, a gente está criando agora, e eu fico muito preocupado com essa nova geração, com esse modelo de ensino integral, onde as crianças passam o dia inteiro na escola. Ah, não, mas a escola tem a parte de brincadeira. Gente, eu tenho, inclusive, uma sobrinha minha, que eu fico realmente em estado de choque com os modelos. Como que é o modelo pedagógico? As crianças estão esgotadas com o excesso de atividade. Por quê? Porque tem que passar numa universidade pública, e aí tem que fazer uma boa universidade, porque depois tem que ter um bom emprego, porque depois não sei o quê. Aí a gente fica o tempo todo nessa maluquice da competitividade, que mais uma vez atravessa tudo que a gente já debateu de mundo contemporâneo, de capitalismo, de tudo. E aí a gente fica criando crianças que não são crianças,
cheio de problemas. Nós temos hoje várias crianças, e não mostram para a gente, mas crianças sofrendo de depressão e ansiedade, porque não podem ser mais crianças. Eu lembro que eu passava literalmente o dia inteiro na rua. Eu era um menino que ficava na rua, tá? E aí ia para a escola e depois Daqueles voltava. remelentos, Era o luxuosos, próprio, o pé de próprio, barro. era isso, o carrinho de rolemã, era daquele ali, daquele rapaz mesmo, daquele jeito. E por quê? Porque é importante, a gente já conversou em outro momento que o processo da interação, ele é de suma importância para o desenvolvimento do nosso cérebro. Eu estava vendo esses tempos agora, é tão maluco isso, é tão maluco, que chega, e eu acho que o Instagram tem hora que ele gosta de implicar comigo, ele manda algumas coisas e fala, deixa esse cara tá muito quieto, deixa eu mandar uns cursos para ele. Aí chegou para mim um dos cursos que eu acho que vão patrocinando e aparece para mim, que a chamada era bem assim, Ivo, aprenda inglês dormindo. Olha que interessante isso. Aprenda inglês dormindo. É o que estão vendendo por aí. Nem no Sleep momento de learning. sono a gente está ferrado. Porque nem no momento de sono eu posso mais descansar. Isso é tão maluco, porque do ponto de vista fisiológico não tem possibilidade, né? Porque a aprendizagem... Pera, que não te contaram que você tem que antes tomar um banho e usar o neuroshampoo. Aí depois, aí depois, se você passar por todas as fases do sono, você pode usar o curso. Aí aprende, né? Aprende aí inglês. funciona. Não tem possibilidade. Primeiro que o córtex está atenuado no sono e o processo de aprendizagem atravessa mecanismo de racionalização, de atribuir significado, e isso depende de consciência, e consciência depende de córtex. Portanto, é totalmente incongruente. Mas estão vendendo. E eu não tenho dúvidas que diversas pessoas estão comprando, achando que semana que vem vai acordar e falar good morning. Né? Não, eu queria dizer bom dia, desculpa, é porque eu estava no meu sono e aí eu estava estudando inglês enquanto dormia. E uma outra coisa muito curiosa, ainda só para a gente entender de onde sai essa ideia do trabalho massivo, do estudo massivo, alfabetização intrauterina. É um outro curso também, tá? As pessoas fazem alfabetização intrauterina. E aí eu vou trazer o último, porque isso chega para mim, tá, gente? Eu poderia comprovar cada situação dessa daí para ver que eu não... parece mentira, parece, eu tenho certeza. Porque se me contassem, eu falo, não tem possibilidade, mas tem. Eu estava dirigindo recentemente aqui na minha cidade, e aí vi no outdoor bem grande, né? Leia 7 livros em uma semana. 7 livros. E aí, leitura dinâmica. Eu falei, gente, olha que coisa doente que nós estamos experimentando. Nem o prazer é uma coisa que Rubem Alves fala, que eu acho fantástico. Ele diz o seguinte, o prazer, ele quer tempo. O prazer, ele quer tempo. Quem lê um livro que se deleita sobre uma leitura prazerosa, quando ele pega, ele não quer finalizar. A gente vai até protelando o final dele. Por exemplo, tem um livro, Cérebro e as Emoções, a Neurociência das Relações Humanas, Ivo. Ao merchan. Se não for groselha, Havaianas não pode, já combinou isso. Desculpa. Edição, vamos tirar esse pedaço. Ok, então não tem um livro chamado Cérebro e as Emoções, a Neurociência das Relações Humanas. Não tem o livro, tá, gente? Mas assim, brincadeiras à parte, mas é um livro que quando você começa a ler, você não quer terminar. Você quer dar continuidade, você quer ir levando e ler mais um pouquinho. E aí me vem um sistema acelerado e fala, leia 7 livros em uma semana. Gente, não tem possibilidade disso dar certo. Não tem. O que você... Eu fico imaginando o ser humano sentado, lendo neurociência, ou pegando os clássicos da filosofia e tentando ler 7 livros. Eu não leio 7 páginas em uma semana. Eu fico na primeira, aí entro num processo existencial que dura mais ou menos 3 meses, aí resolvo com o analista, aí vou para a próxima página, dura mais ou menos 4 meses, resolvo com o analista, e depois eu vou ali internalizando e compreendendo. Mas por que eu falo isso? Porque, mais uma vez, isso atravessa esse conceito do acelerado, da produção. Por que eu tenho que ler 7 livros em uma semana? A troco do quê? O que eu vou fazer com isso? Né? O que eu vou fazer com essa informação? É quantidade que eu estou acumulando? Porque se for quantidade está errado. Se a gente pega a biblioteca, por exemplo, de Santo Agostinho, a biblioteca de Santo Agostinho é mínima. Eu acredito, inclusive, que quem hoje tem um hábito mínimo de leitura deve ter lido mais livros que Santo Agostinho. Mas a questão não é a quantidade. É o que eu faço com aquela informação que me vem para que eu possa transformá-la em conhecimento.
né? E o sistema não está interessado nisso. Está interessado que você diga que você tem 75 pós-graduações, 85 títulos de doutorado, de mestrado, pós-doutorado, e que você está ali produzindo, que você é a máquina, né? É literalmente a máquina. Nós somos a máquina do mercado. E se a gente não tem cuidado, mais uma vez, a gente entra nesse processo de adoecimento e a gente entra nessa síndrome que é tão triste. Nós estamos falando aí de números altíssimos de pessoas passando pela síndrome de burnout. E olha só que interessante você falou agora, que você estava falando, eu estava me vendo no espelho aqui, dando risada e falando, vai, tome, né? Porque, até para as pessoas entenderem, né? Não é que não é possível ser muito mais rápido, a grande questão é a absorção, é o seu tempo para essa leitura, é você sentir prazer em fazer isso. Eu fiz um curso uns bons anos atrás aí, que chamava-se Técnicas Americanas de Leitura, quando eu fui, há muito tempo atrás isso daí. Mas eu lembro que as pessoas, na média, leem 280 palavras por minuto, se eu não me engano. Cara, eu terminei o curso lendo tipo 280 palavras? Por minuto. Por minuto? Por minuto. Nossa. E eu terminei o curso lendo tipo 1.200. Aí você fala assim, putz, eu amava ler, cara. Depois disso, o interesse pela leitura continua, é claro, porque eu despertei e voltei. Só que começava a ler, era muito legal aquele negócio de ler muito rápido, só que a absorção muito baixa, etc. E chega uma hora que o cérebro seu, cara, ele gasta tanta energia com isso, que ele fala, tá, legal, mas pra quê? E a absorção e o prazer na leitura? Cara, não existe. O que eu faço com isso? Eu fui deixando de lado. Porque dá pra treinar o cérebro pra ser muito master em muita coisa? Dá, cara. A grande questão é correlacionar aquilo que é importante pra você de verdade, né? Porque senão a velocidade de leitura sua vai acabar caindo naquele comportamento que deixa eu ver a mensagem do WhatsApp sempre no vezes 2, porque você não tem mais saco. Então você acaba pegando esse comportamento e levando pro seu dia a dia, né? Deixa eu te colocar em uma saia... Né? É o padrão. Não, pode falar. Deixa eu te colocar em uma saia justa aqui agora e já te parafraseando, já aproveitando para ir para a finalização desse nosso podcast Cerebrando número 10. Deixa eu salvar. Muito rápido. Tem 1 hora já que a gente está aqui, mas não sei, eu acho que a gente fala muito, né? Lembra que no início... 52 minutos, senão vão achar que tem corte. E aqui é sem corte e sem groselha. Eu estava lembrando no início do projeto, a gente conversa uma coisa de 15 a 20 minutos, é suficiente, né? No nosso mundo ideal, na nossa cabeça, eram 15 minutos de conversa. Agora, menos de 1 hora não tem como, né? E não vai de jeito nenhum. E mas aí, olha só, vai lá. Voltando, te colocando em saias curtas, ou te jogando no caldeirão, fora até sendo que a minha sogra usa para cozinhar as coisas dela lá, e salvando a vida de alguns homens e levando um conhecimento super importante para algumas mulheres. Cara, por que a gente ouve muita gente falar que, geralmente as mulheres, né? Mas falei do seu lado, e quando fala assim, e aí vamos, tudo bem? Você fala assim, tudo bem. E o que ela tinha te falado antes era uma coisa tipo assim, vamos torrar todo o dinheiro, gastar tudo em cachaça, sair bebendo, chutando a bunda de todo mundo, não sei o quê. E você só ouve o final, né? Tudo bem? Sim. Tudo bem, vamos lá. E para mulher, não. Quando você está conversando, efetivamente você vê que mesmo que ela esteja fazendo alguma outra coisa, ela consegue ter um nível de atenção que ela consegue processar aquilo que você está falando. Isso geralmente quase custa a vida nossa, né? É muito curioso. Primeiro que o nosso déficit, eu disse já, que o déficit do mundo contemporâneo, a gente agora, o nosso déficit é déficit de atenção presencial, né? Ninguém está mais presente. A gente vive em Marte agora, é um processo totalmente aéreo. Então, Ivo, tem algumas teorias, e agora eu estou falando de teoria, tá? Não estou falando de algo que é cientificamente comprovado, mas nós temos teorias que tentam, de alguma maneira, explicar para a gente essa capacidade, essa possível capacidade que as mulheres têm no sentido de conseguir ter essa atenção partilhada, tá? E o homem tem uma maior dificuldade. A primeira delas é do ponto de vista evolutivo, se a gente pensa lá na savana africana, se a gente pensa lá no momento em que a gente precisava caçar, a primeira questão era a seguinte, o homem ele tinha que focar ali na caça e ele tinha que ficar naquele momento concentrado para que ele pudesse levar esse alimento de volta. E a mulher, além dela ter que estar ali com a cria, ela tinha que cuidar da cria, ela tinha muitas vezes que dar conta de olhar em volta para que não viesse algum predador e tornasse a cria uma presa, né? Então, exigia de alguma maneira essa habilidade de atenção partilhada. Claro, eu estou falando de teorias, tá? Não estou dizendo que isso tem uma comprovação científica nesse aspecto. Nós estamos falando de teoria. Existem outras comprovações científicas para outras questões. Por exemplo, de percepção visual, de percepção de cores entre homens e mulheres, que envolve alguns receptores de testosterona no nosso cérebro.
Então, do ponto de vista de teoria, nós temos essa explicação. O que eu posso assegurar é que eu, Leandro, tento trabalhar essa atividade compartilhada e digo que, para mim, é sempre uma grande dificuldade fritar um ovo e fazer outra coisa. Tá? Eu acho, inclusive, que, de alguma maneira, o forno ali, o fogão, ele sabe e fala, eu vou trapacear esse rapaz. Porque fica eu e o ovo, e agora é uma declaração de amigo, tá? Embora outras pessoas vão escutar também aqui conosco, fica eu e o ovo. E eu olho para ele olha para mim, e a gente fica ali junto, grudado com a face na frigideira. E aí eu falo, quer saber? Esqueci de colocar um pouco de sal, mas não coloquem, tá, gente? Sal faz mal. E aí a gente eu saio e vou ali pegar. Quando eu volto, o ovo queimou. Mas queimou, torrou. E eu passei 3 horas olhando para ele. Eu não sei como que isso ocorre. É igual botar o leite para ferver, né? A gente bota o leite para ferver, ele começa a ferver, ele não ferve. Você virou, ele derrama. Eu não sei como é que isso tem que ter alguma explicação aí do universo. A gente precisa trabalhar aí outras explicações astrológicas, não sei, tem alguma coisa aí que pode falar quânticas, mas quânticas também. Pode ter uma coisa quântica. Mas assim, agora brincadeiras à parte, mas do ponto de vista de teoria, seria uma das teorias que sustentam talvez essa habilidade de atenção partilhada que as mulheres parecem possuir e os homens não. Mas, mais uma vez, é uma teoria, a gente não consegue afirmar cientificamente. Bom, você acabou de perder a chance de salvar a vida de muitos homens aí que vão continuar sofrendo agora com essa atenção compartilhada, porque assim, a gente já sabe que o nosso cérebro tem 5 anos de vida útil, né? Que é dos 50 aos 55. A gente já sabe, isso que você falou agora é muito real, porque você fala com o ovo e eu fico olhando para a geladeira. Tipo, eu abro à noite, fico olhando e 15 minutos depois você fecha a porta e não pega nada ainda, né? Ou seja, você nem sabe o que você está fazendo na frente, esperando abrir um portal quântico, sei lá. E falando sim, parece, né? Tipo, sim, vamos. Né? Você não tá ouvindo nada. E não é maldade isso, né, cara? Então. Mas mais uma vez, gente, a gente tem que ter cuidado, tá? Como eu falei, todo o sistema hoje nos convida para distração, nos convida para não atenção, nos convida para um processo de anestesia, e aí a gente precisa ter cuidado. Por quê? Tudo isso está falando o quê do ponto de vista neurocientífico? Que a gente não está recrutando o córtex cerebral, que o córtex está hipoativado nesse momento. Porque estar presente, fazer presente, estar consciente é recrutar córtex, e recrutar córtex é sinônimo de maior gasto energético, e biologicamente a gente foge disso, né? E é isso que correlaciona, não que a gente tenha fugido do burnout, né? A gente começou a utilizar alguns exemplos, a gente coloca algumas curiosidades sempre, mas é isso que correlaciona que a gente falou sobre burnout agora, porque a gente falou muito sobre o nosso córtex, sobre o pré-frontal. E partindo ou caminhando para o nosso encerramento desse podcast Cerebrando número 10. Aliás, uma hora você tem que criar alguma vinheta para gente, com aquela voz de locutor que você tem aí. Eu vou gravar uma hora e soltar no meio de um. Isso não vai ser possível. Isso não vai ser possível. Desculpa, viu, Ivo? Não, é só pedir para a Laís começar a conversar com você aí, enquanto ela fala, eu te pergunto, vamos gravar? Você fala que sim, porque você vai se confundir totalmente já, né? Mas brincadeiras à parte, voltando aqui para o nosso burnout, eu acho, só dando uma resumida então, importante as pessoas saberem, né, que o burnout ele está longe de você ter uma crise com vários sintomas e achar que você tem que ser uma pessoa super firme, super forte, achar que resiliência é passar por cima disso, que não é. É lembrar que o burnout ele tem algumas fases, e eu acho que seria legal você poder encerrar falando um pouquinho sobre elas também, mas que dentre elas vai impactar muito a questão da dificuldade de atenção, de se concentrar, esquecimentos, desorganização, você achando que nada funciona para você, ou que você não consegue se encontrar, ou que as coisas nunca estão boas, a irritabilidade e o estresse constante, muito tempo, negatividade, ou acho que a perda do sentido na vida, né? Eu acho que são umas características que elas permeiam aí pelas fases do burnout. E aí eu vou te pedir para só poder fechar, então, só falando rapidamente um pouquinho mais sobre essas fases, sobre como começar a identificar, para que as pessoas tenham uma ferramenta para isso. E a gente falar um pouquinho também sobre o que pode ser feito quando identificado. Eu entendo que tem toda a questão de você ter que buscar ajuda profissional, mas eu acho que vale aquelas dicas de ouro aí para que as pessoas consigam se situar um pouco melhor já. Claro, perfeito. Então, a primeira questão, para a gente poder compreender, e é muito difícil que, quando a gente fala de burnout, a primeira questão é a negação, né? Inclusive, a negação, ela atravessa diretamente os estágios da síndrome em si.
A pessoa ela passa a negar, não, eu não tenho isso. Não, eu tenho um estresse normal do meu dia a dia, coisa de trabalho que todo ser humano tem. Ou seja, a gente inclusive joga para o outro, para que a gente não fique sozinho nesse lugar e nessa condição. A gente faz isso demais. Ah, mas fulano também tem. Isso é clássico, inclusive, de pacientes que fazem uso de algum tipo de substância química. A gente fala, e você bebe? Ah, eu bebo. Bebe quanto é? Eu bebo vamos pensar, 2 garrafas de cachaça por dia. Ah, mas o fulano lá, eu conheço uma pessoa que bebe 5. Tá? Então a gente faz isso, é um processo de negação que é muito comum durante essa fase. E aí isso vem junto com o quê? Impaciência, irritabilidade, gente. Por que irritabilidade? Porque a região pré-frontal é quem controla os nossos impulsos. E essa região ela está sofrendo diretamente por conta desse estresse que é crônico. Um outro aspecto que é muito claro, que vem junto com o burnout, é literalmente esse acúmulo do trabalho, acúmulo de responsabilidades. A gente precisa entender o que eu estou fazendo, o quanto eu estou fazendo, porque uma coisa que veio junto com esse home office, que é muito perigoso também, e vale a pena a gente ressaltar, é que a gente não desvincula mais o âmbito residencial e o âmbito do trabalho. A gente trabalha dentro de casa, e aí agora criaram um tal de um grupo no WhatsApp de trabalho, e aí aqui, gente, ó, queridos e queridas que estão nos escutando nesse momento, grupo de WhatsApp de trabalho é para conversar no horário de trabalho, tá bom? Porque as pessoas não entendem isso. Da 10, 11 horas da noite está chegando uma mensagem de trabalho no grupo. A gente antigamente desvinculava, saiu do trabalho e acabou. Agora não mais. A gente continua pelo WhatsApp, continua pelos e-mails, continua pelos smartphones, continua por ligações, e mais uma vez isso faz com que nós tenhamos, de alguma maneira, uma intensificação dentro dos sintomas. Outra coisa também é o sentimento de vazio interior. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque o paciente ele experimenta literalmente uma sensação, junto com o desgaste, mas uma sensação de que parece que as coisas não têm muito mais sentido. A situação parece que ele está literalmente empurrando a todo momento. Eu estou levando, eu estou deixando levar. Tá? Essa é uma característica muito clara. E a partir do momento que eu começo a sentir um pouco dessas questões, eu tenho um acúmulo de trabalho, eu estou percebendo que de alguma maneira eu estou negando a condição, eu estou fugindo da problemática, porque fugir dos problemas é uma característica também. O que eu preciso fazer? Gente, ajuda de bons profissionais é sempre bem-vindo. Tá? Não espere o excesso, não espere. A gente está falando de um estresse crônico que poderia ter sido resolvido lá no início. Mas se já chegou aqui, a gente tem que buscar ajuda. E quais profissionais trabalham diretamente com essas condições? Os profissionais da psicologia, os profissionais da psiquiatria, eu acho que estão diretamente linkados junto à síndrome em si. Então busque um profissional, converse, entenda, porque nesse momento, muitas vezes, o que esses profissionais farão com vocês? E também eu estou falando das pessoas que estão nos escutando e que estão se identificando com a condição. Tá? O que vai ser feito? Eles vão retomar o freio, esse filtro que de alguma maneira foi sendo inibido no cérebro. Então eles vão começar a fazer com que a gente passe a perceber a rotina que nós estamos levando, porque a gente acredite, é um processo muito doentio, porque nós passamos a vida trabalhando, inteira. E chega lá no final, e olha que a gente passou a vida trabalhando e literalmente gastando o nosso tempo. E aí chega no final da vida, se a gente tivesse a possibilidade de dar tudo o que nós acumulamos para viver mais um dia de vida, a gente daria. Perceba a incongruência do que é o trabalho massivo, o estresse em excesso. A gente gasta a vida inteira e no final a gente pegaria tudo que nós acumulamos, se fosse necessário para sobreviver mais um dia, e a gente faria. Tá? Então, reconheça, admita, se estiver nessa condição, admita, reconheça para você e vá atrás de ajuda. E eu não tenho dúvidas que e eu falo sem sombra de dúvidas, Ivo, o seguinte: a partir do momento que você admite, que você entende, que você busca ajuda, até a produtividade do teu trabalho vai melhorar, embora você esteja trabalhando menos. Tá? Então, para que nós possamos sair desse estresse crônico, eu acho que, de alguma maneira, essas dicas elas são importantes para quem está nos escutando nesse momento. Eu acho que agora você matou a pau nessa frase, cara, que não é o tempo de trabalho, é a qualidade e a efetividade que você consegue exercer durante o tempo que você está ali realmente concentrado, né? De corpo e alma presente, não
de corpo presente, alma viajando para algum outro lugar aí, pensando em várias coisas ou não pensando em nada, como é o caso da geladeira, né? E, pô, você sabe que eu preciso colocar Exato. só um outro tipo de profissional também que pode ajudar pessoas com burnout, que são as sogras, né? Porque assim, cara, você pode estar no seu pior nível de estresse, de cansaço, não sei o quê, que ela consegue chegar e falar assim, me ajuda aqui rapidinho. Não, mas eu Não tô meio ajude não cansado, para pode você ser ver. depois? Não vou. Exatamente. Cara, se você não ajudou, bicho, tá uma reviravolta quântica no processo ali que tudo começa a mudar para pior na sua vida até você ajudar. É por isso que eu deixei aquela simpatia a última vez do garfo lá. Espero que algumas pessoas estejam aproveitando dela. Leandro, é isso. Acho que conseguimos falar bastante aí sobre os efeitos do burnout, sobre como acontece no cérebro, sobre os riscos do burnout na nossa vida, enfim, um pouco dos sintomas, impacto no nosso organismo, no nosso cérebro de forma geral. E espero que as pessoas consigam entender um pouquinho mais e levar um pouco mais a sério esse assunto, que apesar das brincadeiras, é mais um dos assuntos que a gente traz aqui, que é de extremo interesse para as pessoas, porque, de novo, saúde mental não se brinca, né? Você precisa perder ela uma vez para que você entenda que você não pode ficar sem. Que você, como você falou A agora, daria muita importância, coisa né? para recuperar, ter aquilo de volta, porque se não existe saúde mental, não existe sono com qualidade, não existe relacionamento que dure, não existe dinheiro que segure aquilo que está passando. Então, isso é super importante. Exatamente. E acredito que seja isso. Então, eu acho que as pessoas que estiveram aqui conosco, que nos escutaram até agora, pegue um pouco dessas informações. Eu sempre digo que aquilo que eu falo, eu não quero que tenha como uma verdade, eu quero, vocês têm todo o direito de escutar e falar isso, talvez eu não utilize, isso aqui eu posso adaptar, isso aqui eu vou utilizar completamente porque me faz muito bem. Né? A ideia é essa, mas que a gente possa transformar de alguma maneira, né, nesses podcasts que a gente tem feito, essas informações em conhecimento. E, infelizmente, a gente tem uma visão muito estereotipada no que diz respeito à saúde mental. A saúde mental, inclusive aqui no Brasil, ela é muito deslegitimada, porque ela não é palpável, porque ela tá deslocada do modelo hospitalocêntrico, do modelo médico em si, aonde a gente precisa ver para a gente legitimar, a gente precisa ver para a gente confirmar. Eu preciso ver o braço quebrado e falo, está quebrado. Eu preciso ver, por exemplo, uma catarata ali no cristalino e falar, realmente tem catarata. Eu preciso ver uma pessoa que está ali, por exemplo, com um corte e falar, realmente cortou. Agora o estresse a gente não vê, ele não manifesta. Tá? Ele não manifesta no corpo no primeiro momento. Que quando ele manifesta é porque o negócio já está avançado. Aí vem com queda de cabelo, vem com taquicardia, vem com insônia e tudo que nós conversamos. Então, cuidado, porque dentro de todas essas histórias, de todos os transtornos, de tudo que a gente tem comentado com vocês no que diz respeito à a saúde mental ela tem que ser levada muito a sério. Muito a sério. E, infelizmente, a gente não está fazendo isso de maneira adequada. Tá? E cuidado para que a gente não caia no que já foi comentado no início, para que a gente não caia nesse suicídio ético, né? Se matar de trabalhar. Porque depois isso sai do campo da metáfora e o excesso de trabalho e o excesso de estresse pode sim levar o sujeito, sem dúvida alguma, a uma morte que sai da metáfora, né? Ela vai ser algo extremamente concreto. Então, Pra Ivo, meu cova. amigo, exatamente, para a cova, isso. Né? Ivo, eu acho que é isso, né? Pessoal que está aqui conosco nesse momento, temos um minuto a 1 hora e 9 minutos e 12 segundos para a gente mostrar que não tem cortes. E eu agradeço mais uma vez a esse bate-papo. Espero que você saia relaxado, sem estresse, que você pratique a sua meditação, beba água e que você durma e sonhe sonhos fofos. O Ivo está até pensando agora. Você está aí, Ivo? Estou sempre aqui de corpo, alma e cérebro presente. É isso. Fechando então, obrigado pessoal para aqueles e aquelas que nos ouviram. Estejam vocês, como diz o Leandro, na Terra, em Marte, em Plutão, porque Plutão não é mais um planeta. Para quem quiser entender, é só voltar ao nosso último podcast. E ficamos Uma por das aqui maiores então. tristezas da minha vida. Depois de Plutão gastar já foi planeta. décadas estudando e acreditando que era verdade, alguém chega e fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, não é. E aí acabou tudo, né? Aqueles seus anos todos. E como dói quando as pessoas desconstroem as nossas verdades, né? E aí a gente tem que entender, aí é um processo fenomenológico. Por que dói tanto aquilo que vai contra as nossas verdades? Cena dos próximos capítulos. Ivo, muito obrigado. É isso, obrigado pessoal. E só finalizando, então, vocês nos encontram no nosso Instagram, @podcastcerebrando.
ou então no www.podcastcerebrando.com, onde tem um atalho para que vocês consigam ouvir nossos episódios em todos os streamings disponíveis. Obrigado, pessoal. Valeu por ter vocês aqui. A gente se vê na próxima semana com um novo assunto que não sabemos qual é ainda. É isso aí. Fui! É isso. Valeu. Falou!